Muito bom dia, meus amigos. Gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesta manhã para ler uma palavra de Deus para você, ouvinte da palavra de Deus, que você ouça com atenção e medite nesta palavra. Amém. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do Espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Glória a Jesus. Amigos, o plano de salvação é muito simples, não é tão difícil como nós imaginamos que seja. Muitas pessoas acham que para ser salvo tem que fazer um sacrifício tremendo, dar esmola, fazer um bem aqui, outro ali e tal, desta maneira. Fazer o bem é muito bom, agrada o coração de Deus. Muito bom fazer o bem às pessoas, é uma obrigação dos salvos fazer o bem às pessoas. Vou relatar para você uma história que se encontra em Atos, capítulo 10, a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião da corte chamada italiana. Centurião é uma espécie de um comandante do exército. Então aquele homem tinha poder, tinha homens a seu favor, era um homem próspero, era um homem muito bom. A história diz que ele dava esmola às pessoas, fazia caridade às pessoas, e era um homem temente a Deus e vivia em oração. Mas um dia ele estava nas suas orações e o anjo de Deus chegou, apareceu a ele e disse: Cornélio. E ele respondeu: que é, Senhor? E o anjo disse: o anjo disse primeiro assim: as tuas orações, as tuas esmolas têm chegado perante Deus. Mas eu estou aqui para te dizer: manda buscar Pedro, que está hospedado na casa de outro Simão, lá na beira-mar, que é curtidor. Ele se hospeda lá, vai chamar ele que ele vai te dizer o que tu tens a fazer. E ele, no dia seguinte, mandou os seus empregados, seus servos, e até Jope,
onde se encontrava Pedro hospedado, e chegando lá, deu um recado para Pedro que Cornélio tinha mandado buscar. Qual era a finalidade e tudo. E Pedro junta-se com seus amigos e vai até Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai e se prostra a ele para adorar. E Pedro foi e disse: levanta-te, que eu também sou homem. Glórias a Deus, aleluia. E então, meus amigos, Pedro começou a evangelizar aquele homem, contar tudo o que se passou com Jesus, que Pedro começou a dizer que Jesus era o enviado de Deus, ungido pelo Espírito Santo, que curava os enfermos e libertava os cativos, os oprimidos, e tudo isso foi feito por Jesus. Então, Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou. E Pedro disse: eu sou testemunho, nós somos testemunha dessas coisas. Que Jesus, quando ressuscitou, ainda passou 40 dias na terra, meus amigos. Jesus ainda passou 40 dias na terra, aparecendo um e a outro, aparecendo os discípulos, aparecendo os seus irmãos. E, por fim, apareceu mais de 500 pessoas, de uma vez só. Então, Pedro relatou para Cornélio: eu sou testemunha disto, porque depois dele ressuscitado, eu comi e bebi com Jesus. Então, depois Jesus subiu ao céu. Então, Pedro falou para aquele homem o que ele devia fazer, o plano de salvação. Que para nós ser salvos, nós temos que reconhecer o sacrifício de Cristo, que Ele fez lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Porque não adianta nós dizer: Senhor, me perdoa disso, daquilo, e continua fazendo. Me perdoa, Senhor, e continua fazendo as mesmas coisas. Isso aí não adianta. Aí dá uma esmola ali, ou fazer um bem ali, tem uma religião. A salvação é um dom gratuito de Deus. Lá em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então aqui em Efésios 2,8 também diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aquele homem era um homem muito caridoso, mas ele não cria em Jesus. Ele não fez o principal, que foi confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque Deus, Jesus, ele deu essa ordem para nós: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então isso que Pedro, o apóstolo Pedro, foi fazer na casa de Cornélio, foi explicar o plano de salvação para aquele homem. E depois Pedro relata que com a pregação dele começou a falar, e o Espírito Santo desceu sobre aquela casa. E antes, voltando atrás um pouco, Cornélio tinha reunido os seus familiares, seus amigos íntimos, para ouvir a pregação de Pedro. E todos ouviram, creram e foram cheios do Espírito Santo. Se você é um Cornélio, meu amigo, procure se encontrar com Jesus. Continue fazendo bem às pessoas. Continue fazendo bem, mas aceite Cristo Jesus, porque senão não adianta, as suas boas obras não vai adiantar para ser salvo. Não vai adiantar, porque só adianta quando nossos pecados só serão perdoados quando nós confessamos Cristo Jesus. Lá em Romanos 10:8 diz: se tu com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Nós temos que confessar, nós temos que ter o arrependimento para ter o perdão. Amém. Glória a Deus. Aqui eu agradeço.